Existem algumas teses, posso já falar delas Tá. aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. É isso, a Aline falou isso também. Por quê? Porque a gente tem uma política polarizada. Como Que no nem Brasil, aqui, como como nos nos Estados Estados Unidos. Unidos, como na Europa, como em todo mundo democrático. Israel está fragmentada, está dividida. Em esquerda e direita. Isso. E com radicais. Ah, tá. Dos, tipo assim, Dos extremos. dois lados. Extremos ganharam mais voz, né? Como em todos os lugares. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica. E dividiu a sociedade israelense. E aí, até chegamos num ponto que até reservistas, né, do exército falaram assim que eles, a Força Aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então, assim, isso mostra um nível de foco no interno e não nos inimigos, nas fronteiras. E com certeza o Hamas pensou nisso. Pensou. O momento é agora, né? Isso. Israel dividida, só que o efeito é o contrário, né? Quando tem uma crise maior... Ah, sim, a agora Israel tendência está unida. absolutamente unida. Exato. Tanto que o governo, a oposição do governo se juntou e formou um governo único. E é um Entendi. governo de consenso único. O país Claro. inteiro está unido num único governo. Não existe mais partidos de oposição. Todo mundo se juntou para lidar com o problema. Porque o que está em jogo Isso. O que está em jogo é a é... destruição, até a possível destruição de Israel. Até porque a história de Israel é uma história forjada em combate, em guerras. Por quê? Foi atacado, porque teve que vencer, porque teve que lutar para sobreviver. Então, isso Porque estava rodeado de inimigos e adversários e gente atacando, ataques surpresas. Então, na psique da identidade nacional israelense, o elemento da guerra, do combate, da luta, ele está presente. Ele é real e ele resgata essa memória. Então se unifica todo mundo. Israel vai estar muito unido. Isso não vai ser um problema. Mas aí, então, voltando, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a divisão. A divisão causou uma distração. Entendi. Com falhas. O segundo ponto é que esse governo do Netanyahu, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita. Ultranacionalistas, ultra-religiosos. E eles têm uma visão onde eles não aceitam. Eles são uma minoria dentro do governo, mas eles existem. É importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não aceitam, não querem, ou eles têm projetos onde não tem um Estado palestino e os assentamentos aumentam. E eles querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Tá. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Então, boa parte da concentração das forças de segurança, de defesa, estavam para a Cisjordânia. Depois procura um mapa para a gente localizar essas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza, e que tem Israel, para o pessoal entender o que a gente está falando, por favor. Que são territórios diferentes, separados, onde tem populações palestinas. E aí, então você tem um foco, uma ênfase muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça mais. O Hamas está quieto há 2 anos e pouco. O último conflito com o Hamas foi em 2021. Durou acho que por volta de 11 dias o conflito todo. Lembro bem. A gente até fez alguma coisa, um programa aqui falando sobre. Imagino. E eu tive em fevereiro lá, tem alguns ataques pequenos, né? Alguém esfaqueou em boate. Esses tipos de confrontos continuam sempre. Mas, então eles acharam que não era o problema. Então você tem esses dois elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia, dado desde políticas extremistas. Faixa de Gaza está aqui em amarelinho e Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. Isso.
Esse daí era parte do Estado inicial que seria criado, né? Porque quando foi dividido pela ONU, eram para ser criado 2 estados. E as divisões de território não eram bem essas. Tá. Aliás, fica circulando um mapa aí na internet É. que fica mostrando a mudança de Que território. aquilo lá não é real, né? Não, o mapa existe. Só que o mapa não fala o que aconteceu. Por que o território mudou de tamanho e de mãos? Porque simplesmente um dia um dos lados virou e falou assim: eu não aceito essa divisão que a ONU fez. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como. O que ele procura para mostrar esse mapa? O mapa da partilha da criação dos estados. Tá. E aí, Palestina não aceitou? Os países árabes não aceitaram. Os países árabes. Os palestinos e os países árabes. Não aceitaram a tudo, divisão. Não sai... aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Entendi. Não vai existir Estado de Israel aqui. Para nós não tem essa conversa de 2 lugares. Só existe um lugar e não isso tem daqui lugar é uma pra terra judeu. inteira nossa, nós não vamos permitir a criação desse Estado. E aí o mapa era de um jeito. E naquele Entendi. jeito. E os judeus aceitaram a divisão. E aí eles declararam guerra. Os países árabes declararam guerra a Israel. Israel lutou a guerra de independência e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, conquistou outros territórios, ou mais terra. E aí a história vai se repetindo. Até uma parte do Egito que depois foi devolvida. Não, essa foi a primeira, mas a história vai se repetindo múltiplas vezes. É isso, Reni? É Ou isso. Não? É isso. Deixa eu entender. Essa divisão, Estado árabe é aquela cor mais escura, Estado judeu seria mais claro. Isso. Tá diferente do que tá agora. Tá. Tem uma pontinha lá pra cima, perto do Líbano também. Isso. Tem uma ponta pra lá. E a cidade internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem do mundo, nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Tá. Era para ser um lugar internacional. Tá. Isso não foi aceito, então, pelos países árabes, nem... Isso, não foi. E veja ali como Até Gaza... a faixa de Gaza, ela estende para baixo também. Isso, ela vai mais para baixo, mas uma parte dela estava ali. E uma grande parte da Cisjordânia também já estava ali. Já era o Estado. Então, assim, não é... Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. Ele foi construído assim, ele foi desenhado desse jeito. Entendi. E aí tivemos a Primeira Guerra, aí vem uma sucessão de guerras, todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel, aí eles atacavam Israel. E nesses ataques, Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67.